Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Colocamos sobre os nossos pés. Vamos estar abrindo as vossas Bíblias no livro segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Glória. Capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Eita maravilha! Pastor Costa, pegar assim de surpresa mesmo. Eita glória! Sobre a palavra do Senhor fala que estáis preparada tempo e fora de tempo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Todos se encontraram? Amém! Só o pastor encontrou? Mateus capítulo 8, que vos diz assim: tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se, prostrando-se diante dele, o adorou e disse-lhe: Senhor, se queres, pode curar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ser curado. No momento instante, a lepra desapareceu. Aleluia. Pensa do Espírito Santo de Deus. Aqui nessa história de Mateus capítulo 8, a gente vai ver, aleluia, a história de um leproso. Muitos conhecem, lê a Bíblia, estudam e sabem que a lepra, aleluia, era uma doença que se pegava e tu tinha que ficar afastado de tudo e de todos. Aleluia. Agora imagina esse homem, a história desse homem, tendo que se afastar da sua família, tendo que se afastar dos seus trabalhos, dos seus amigos e ficar canto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente vai ver que Jesus, ele sobe a montanha no capítulo 5, aleluia, do mesmo livro, e ele começa, evangelista, agora, a fazer o seu maior discurso, o seu maior sermão, aleluia. Só que eu gosto de aprofundar na palavra do Senhor e de Deus e imaginar a cena, o cenário, aleluia, como mesmo Jesus teve poder para acalmar o vento, acalmar o mar, aleluia. Imagino ele agora dando ordem para o vento assoprar tudo aquilo que ele falar, aleluia. Imagine eu, aleluia, o vento chegando, aleluia, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Jesus Cristo falando, ó, tudo que eu falar aqui, assobre, aleluia, pois tem alguém lá embaixo, aleluia, precisando e necessitando de ouvir as palavras que eu irei falar aqui. Aí quem sabe, aleluia, aquele leproso sai para caminhar, aleluia. O local onde Jesus estava era um local montanhoso, não tinha pessoas, não tinha cidade. Agora imagine, aleluia, aquele leproso está andando e daqui a pouco, evangelista, ouvir palavras vindo, aleluia, do vento. Aleluia, palavras dizendo, bem-aventurado que tem um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados coração puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Agora imagine o restante dos seus discursos,
E aquele leproso para, senta e começa a ouvir aquelas palavras. Aleluia. Jesus prossegue, aleluia, no seu sermão 5, 6, 7, aleluia. No finalzinho do 7, ele desce. Aleluia. Jesus desce, como nós lemos, aleluia, a montanha. Aleluia, pastor. E eu vejo algo, como lemos aqui no versículo 2, aquele leproso fazendo algo, aleluia, que no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, eu não vejo ninguém lá de cima fazendo. Aleluia. Eu vejo aquele leproso, aleluia, porque era proibido aproximar-se de outra pessoa, aleluia, mas aquelas palavras que entrou no coração daquele leproso, aleluia, quebrou os protocolos, aleluia, ele não estava se importando, aleluia, ele só queria daquela água, aleluia, ele só queria daquele pão vivo descido do céu. Aí a gente vai ver que aquele leproso, a Bíblia fala que ele aproxima-se, fica de joelho e o adora. A irmã ali entendeu. Aleluia, eu vou repetir novamente. Aquele leproso aproxima-se, ajoelha e o adora. Aleluia. Não vejo ninguém no capítulo 5, 6 e 7 o adorando. Aleluia. Mas eu vejo no capítulo 8 um leproso excluído da sociedade. Um primeiro ato que ele faz ao ver o mestre é o adorar. Aleluia. O primeiro ato que aquele leproso, excluído da sociedade, excluído de todos, faz é o adorar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E foi falado aqui nesta noite sobre a adoração. Aleluia. A adoração. Aleluia. A adoração. O que tu vieste fazer aqui. Aleluia. Se tu veio adorar, o adore. Se tu veio exaltar, o exalte. Aleluia. Foi só Ele. É digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia. Eu vejo lá no Antigo Testamento. Aleluia. Josafá recebendo a notícia, aleluia, e quando ele recebe a notícia, ele vai para a congregação, abrir um jejum, aleluia, e quando Deus desce com a resposta, aleluia, agora aquele rei Josafá, ele muda o quadro, aleluia, ele não coloca mais o soldado na frente da guerra, ele coloca os levitas. Aleluia, ele coloca os levitas na frente da guerra. Aleluia, ele coloca a adoração em primeiro lugar. Aleluia, ele coloca a adoração, aleluia, acima de tudo. Aleluia, temos que adorar Ele. Aleluia, adorar o nome dEle. Aleluia, nome sobre todo nome. Aleluia. O mais interessante, pastor, que eu vejo nessa história é que Jesus sabia que era proibido encostar em alguém que estava com lepra. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando ele viu aquela cena daquele leproso falando, se o Senhor querer, se o Senhor quiser, aleluia, o Senhor me cura, aleluia, aquele leproso estava falando esta palavra, ó, se o Senhor querer, o Senhor me cura, se o Senhor não querer, o Senhor ainda continua sendo o Senhor, aleluia, se Deus quiser, Ele é Deus, se Ele não quiser, continuará sendo Deus, aleluia, mas o que importa é que eu os adorei. Aleluia. Aquele leproso estava falando, ó Senhor, se o Senhor querer, o Senhor me cura. O mais importante eu só fiz, que é adorar o teu santo nome. Aí Jesus se comovendo com aquelas
palavra. Aleluia. Jesus aproxima-se, imagine aí os discípulos, a multidão olhando. Mestre, não é leproso, vai passar lepra, vai pegar no Senhor. Agora imagine a cena, aleluia, Jesus aproximando dos discípulos, aleluia, e o discípulo do leproso. Aí a Bíblia fala, não sou eu, a Bíblia fala que Jesus o tocou. Glória! Aleluia! O pastor entendeu. Jesus Cristo não podia tocar no leproso, porque na mente de muitos ia passar lepra para Jesus. Mas quando Jesus toca no leproso, ele fala: ficai limpo. Aleluia! E a lepra, aleluia, some imediatamente. Eu vou explicar para muitos que não entenderam, aleluia. Aquilo, aleluia, estava sobre o leproso, não passou para Jesus, aleluia. Mas aquilo que estava sobre Jesus passou para o leproso, aleluia. O que você tem nesta noite para passar para o irmão do lado? Aleluia. Pega na mão do irmão do lado, aleluia. O que tu tem nesta noite para passar para o irmão do lado? Aleluia. A Bíblia vai falar que Moisés, ele reparte, aleluia, assunção, aleluia. A Bíblia vai nos falar que um homem, um profeta morto, aleluia, colocaram outro morto no sócio dele. O morto ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Ei, aleluia. Não importa aquilo que você esteja passando, não importa as dificuldades, aleluia. Mas quando Jesus entra na causa, aleluia, quando Jesus entra na história, aleluia, ele muda, aleluia, faz uma história nova. Aleluia. Jesus falou, aleluia, não vos turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também. Na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu irei preparar um lugar. Aleluia. Jesus Cristo foi preparar um lugar. Aleluia, ele falou: neste mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, pois ele venceu. Aleluia, tente bom ânimo, eu venci. Aleluia. Eu vejo muitas pessoas falando, aleluia, neste mundo tereis aflições, eu vencerei também. Não. Aleluia. O mais importante é que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu. Aleluia. Pois aqui na terra, aleluia, é difícil a gente conseguir vencer algo, evangelista. Aqui na terra é difícil a gente conseguir vencer algo. É algo triste mesmo, mas quer alegrar o vosso coração, aleluia. Ele diz, aleluia, sede fiel a mim até a morte, e dar-lhe a coroa da vida. Sede fiel até a morte, estarei o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia, e a vinda dele está próxima. Aleluia, a vinda dele está próxima. Jesus vai dizer, aleluia, na parábola das 10 virgens, no finalzinho, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 24, aleluia. Senhor Deus, vigiai, pois não sabeis, aleluia, o dia e nem a hora, aleluia, que o Filho do Homem há de vir. Aleluia, vigiai.
vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem irá te vir. Aleluia. Nós temos que vigiar, assim como no tempo de Noé. Aleluia. Que Noé pregava, que Noé falava, muitos não davam ouvido, muitos não davam importância, mas ele vai vir. Aleluia. Apocalipse vai dizer, aleluia, seja fiel, aleluia, guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Guarda o que tem. Aleluia. Se você tem unção, aleluia, guarda unção. Aleluia. Se tu tem poder, guarda poder. Aleluia. Mas eu não tenho nada disso, irmão, mas tem a salvação. Aleluia. Guarde a salvação para não perder ela naquele grande dia. Aleluia. E Deus está aqui para mudar a tua história, como fez na vida daquele leproso. E ao Senhor agradeço minha rica Eita glória! Irmãos, Deus continue abençoando o evangelista Fabrício. O texto que o evangelista ele leu aqui, não sei se os irmãos observaram, nós falamos hoje a respeito do poder da adoração, do louvor. No capítulo de número 8, se não me falha a memória, o versículo 2, que o evangelista leu, ele disse que tinha um camarada que era leproso. Capítulo 8, versículo de número 2. Mas o leproso, antes de pedir a cura, o versículo de número 2 diz que primeiro ele adorou ao Senhor. Antes dele ser curado, ele adorou, porque o louvor, a adoração, atrai a presença de Deus, irmãos. Ó, Jesus cura nos dias de hoje. Está aí o pastor Celso. Tem quantos anos você foi curado da lepra, pastor? Foi quanto que o médico desenganou o senhor? Deu um mês de vida em que ano mesmo? 4 de novembro de que ano? 18 anos. Há 18 anos atrás eu me lembro que o testemunho do pastor Celso, ele tinha essa doença no corpo dele. E o médico falou que ele tinha um mês de vida. Já passou 18 anos, está aí. Jesus cura nos dias de hoje. Ainda no livro de Lucas, no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo de número 8, versículo 41, conta a história de um homem que era chefe. Era príncipe da sinagoga e ele tinha uma filha. E essa menina tinha morrido. Mas no capítulo de número 8, versículo 41, antes dele pedir Jesus para entrar na casa dele, adivinha o que ele fez no versículo 41? Adivinha? Diz que gente não pode adivinhar não, mas adivinha. Esse aqui no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 2, diz que o leproso, antes de pedir a cura, ele adorou o nome do Senhor. No Evangelho de Lucas, que Lucas escreveu, no capítulo de número 8, versículo 41, tinha um camarada que tinha patente, era chefe, príncipe da sinagoga. Ele tinha uma filha que tinha morrido. Mas no versículo 41 do capítulo 8 diz que ele, antes de pedir Jesus para ir na casa dele, ele dobrou o joelho e adorou o nome do Senhor. Eu queria que todos viessem aqui na frente. Faz um dó para mim. Adorai! Vem cá todos na frente. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invencível, mas vem pra Deus, a Ele buscando. Ao único, diga assim, ó.
pessoa que está perto de você. Oramos a ti, ó meu Jesus. Adoramos. Feche os teus olhos, o presbítero vai orar. Aleluia. Deus é Deus. Nós oramos, abrimos os céus. Eu me lembro quando Isaías, Senhor, entrou naquela cidade e foi falar com aquele rei. Quando Isaías saiu, Senhor, daquele lugar, aquele homem começou a orar a Ti, a chorar a Ti. Prostou os seus joelhos no chão, Senhor. E o Senhor ouviu, ele clamou, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu, o Senhor clamou naquele leproso, o Senhor ouviu, clamou, o Senhor de Jairo. O Senhor ouviu, Senhor. E nessa noite estamos aqui clamando a Ti, adoramos a Ti. Porque quando nós fechamos a nossa porta e oramos a Ti, o Senhor abre o céu, meu Deus. Senhor, nessa noite, se tiver alguém, Senhor, doente, Senhor, nessa noite, eu te peço em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Toca agora, Senhor, toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor, essa doença, Senhor, Jesus de Nazaré, Senhor. Nos leve embaixo da sua graça, embaixo, Senhor, das suas águas. Senhor, abre, Senhor, a mente do seu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, nessa noite, já te agradecendo. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, antes de eu dar a bênção apostólica, eu quero fazer os anúncios para os irmãos. Terça-feira, olha para mim, vamos ficar aqui que já estou dando a bênção apostólica, não precisa ir para o banco não. Terça-feira, todo mundo já eticou, né? Sabe o que vai ser?